Bom dia, como é que vai? Tudo tranquilo? Hoje vamos ler e refletir juntos sobre o capítulo 7 do livro de Judite. E aqui chegou o clímax da guerra, da batalha entre Holofernes e os israelitas. Holofernes, o grande general do rei Nabucodonosor, da Síria. Vamos ver então como tudo acontece. Os assírios atacam Betúlia. No dia seguinte, Holofernes chamou seu exército e as tropas que tinham ido ajudá-lo na guerra e ordenou que marchassem contra Betúlia, tomassem as passagens de subida das montanhas e atacassem os israelitas. Na mesma hora, seu grande exército saiu marchando. Eram 170.000 soldados de infantaria e 12.000 de cavalaria, sem contar o grande número de soldados que iam a pé, tomando conta da bagagem e dos mantimentos. Acamparam no vale que fica perto de Betúlia, ao lado da fonte. O acampamento era tão largo que ia até Belbaim, na direção de Dotã, e tão comprido que ia de Betúlia até Seamon, que fica em frente do vale de Jezreel. Quando os israelitas viram aquele enorme exército, ficaram apavorados e disseram uns aos outros: essa gente vai devorar tudo o que existe na região, pois as montanhas, os vales e os morros não podem produzir alimento bastante para sustentar um exército como esse. Mas, mesmo assim, eles pegaram as suas armas, acenderam fogueiras nas torres de vigia e ficaram de guarda a noite toda. No dia seguinte, Holofernes fez a cavalaria passar em desfile para que os israelitas de Betúlia a vissem. Depois de examinar as passagens que subiam até a cidade, ele foi até as fontes, ocupou-as e deixou nelas soldados de guarda. Aí voltou para o acampamento. Os chefes dos Edomitas e dos Moabitas e os generais do litoral do mar Mediterrâneo foram falar com Holofernes. Eles disseram: general, aceite o nosso conselho e do seu exército nenhum soldado será morto. Os israelitas confiam mais nas montanhas onde moram do que nas suas armas. Essas montanhas são muito altas e não é fácil subir até lá em cima. Portanto, general, dê ordens para que os seus soldados não marchem bem juntos, como é o costume, e assim nenhum deles será morto. Fique no acampamento e ordene que os soldados não saiam das suas barracas. Mande algum deles ocuparem as fontes de água que ficam ao pé da montanha, pois é ali que os moradores de Betúlia vão buscar água. Quando estiverem morrendo de sede, eles entregarão a cidade ao Senhor. Nós e os nossos soldados subiremos as montanhas que ficam perto dali. Acamparemos lá e não deixaremos ninguém escapar da cidade. E os homens, as mulheres e as crianças morrerão todos de fome. Antes mesmo de entrarmos na cidade, as ruas já estarão cobertas com os corpos dos mortos. Assim, general, os israelitas pagarão caro por terem se revoltado contra o Senhor, ao invés de se entregarem sem luta. Holofernes e os seus oficiais gostaram da ideia dos chefes, e ele mandou fazer o que eles tinham sugerido. As tropas moabitas e 5.000 soldados assírios foram e acamparam no vale, e ocuparam as fontes que abasteciam de água a cidade de Betúlia. As tropas edomitas e amonitas subiram e acamparam nas montanhas que ficam em frente de Dotã. Dali, mandaram um grupo de soldados para o sudeste, na direção da cidade de Egrebel, perto de Cuze, na beira do ribeirão de Moquimur. O resto do exército assírio acampou na planície e cobriu toda a região. As suas barracas e bagagens formavam um enorme acampamento, porque o exército era imenso. Então os israelitas perderam toda a coragem e oraram alto, pedindo socorro ao Senhor, o Deus deles, pois os inimigos os haviam cercado completamente e não havia jeito de escaparem. O exército assírio, com toda a sua infantaria, os seus carros de guerra e a sua cavalaria, cercou Betúlia durante 34 dias. Então acabou toda a água que os moradores da cidade tinham guardado em jarros. Os reservatórios já estavam ficando vazios. Foi preciso racionar a água, e não havia um dia em que as pessoas pudessem beber o quanto quisessem. As crianças estavam ficando fracas, as mulheres e os jovens perdiam as forças, e desmaiavam de sede, e ficavam caídos nas ruas e nas praças. Aí todos os homens, as mulheres, os jovens e as crianças, isto é, os moradores da cidade, se reuniram ao redor de Uzias, e das autoridades começaram a reclamar e a gritar em frente de todos os líderes. Eles disseram:
Que Deus decida quem tem razão, se vocês ou nós. Vocês nos fizeram passar por um grande sofrimento, pois não quiseram fazer um acordo de paz com os assírios. Agora não há ninguém para nos socorrer. Deus nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. Eles vão nos encontrar caídos de sede no chão e sem forças para resistir. Portanto, mandem chamar os assírios e entreguem a cidade a Holofernes para que os seus soldados levem embora tudo o que há nela. É melhor que eles nos levem como prisioneiros. Seremos escravos, mas continuaremos vivos e não teremos de ver a morte das nossas crianças e também não morrerão as nossas esposas e os nossos filhos. Que o céu e a terra sejam testemunhas contra vocês, que seja testemunha contra vocês o nosso Deus, o Senhor dos nossos antepassados. Ele nos está castigando por causa dos nossos próprios pecados e por causa dos pecados dos nossos antepassados. Atendam o nosso pedido e entreguem-se hoje ao inimigo. Todos os que estavam reunidos ali começaram a chorar ao mesmo tempo e a orar em voz alta a Deus, o Senhor. E Uzias disse: Coragem, irmãos, vamos esperar mais 5 dias para ver se o Senhor, o nosso Deus, tem pena de nós. Não é possível que ele nos abandone completamente. Mas, se daqui a 5 dias não chegar socorro, então eu farei o que vocês estão pedindo. Aí Uzias mandou o povo embora. Os homens voltaram para os seus lugares a fim de ficarem de guarda nas muralhas e nas torres. E as mulheres e as crianças voltaram para casa. Todos os moradores da cidade tinham perdido completamente a esperança. Bem, esse foi o capítulo 7 do livro de Judite. E o desespero, então, chegou completamente ao povo israelita na cidade de Betúlia. Holofernes e o grande exército assírio estava sitiando a água. Não havia mais água para o povo e o desespero tomou conta de todos. Mas Uzias, um dos grandes líderes, pediu mais 5 dias para ver se Deus iria ou não ajudá-los, se iria ou não abandoná-los completamente. E é aqui nesse ponto que vai entrar em cena Judite. Judite vai desempenhar um papel fundamental em toda essa história. Vamos ver como isso acontecerá no próximo capítulo. Até mais!